Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal da Editora Ateneu. Eu sou a Viviane e estou muito feliz em tê-los aqui conosco essa noite. A Ateneu, ela está há mais de 90 anos no mercado editorial, disseminando conhecimento e gerando o melhor conteúdo da saúde. Hoje nós temos aqui conosco o professor Vitor Grabois. Seja bem-vindo, professor. Obrigada por estar aqui com a gente. E a nossa moderadora será a Priscila. Tudo bom com você, Pri? Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Pessoal, eu gostaria muito de parabenizar, tá, a Universidade Federal de Minas Gerais por essa maratona de live, através da doutora Andresa. Obrigada de coração a todos. Essa parceria, sim, tem sido um grande sucesso. Tá? Você que ainda não participa das nossas lives, por favor, participe. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, faça parte desse time que traz todos os dias, 3 vezes na semana, na verdade, né? É conteúdo totalmente atualizado e concreto para vocês, tá? A Universidade Federal de Minas Gerais, juntamente com alguns professores, eles criaram um curso de manejo clínico da Covid-19. A Pri daqui a pouco fala para vocês sobre ele, tá? Esse curso também tem um material super didático, que é um e-book, que é o e-book que leva o nome do curso sobre Covid, que você consegue adquirir no site da Editora Ateneu, tá? Na nossa descrição abaixo, nós temos o link para o curso do manejo da UFMG e também para você ter acesso ao e-book e aos nossos podcasts, porque os nossos podcasts são todos em cima das lives que nós fazemos aqui, tá bom? Professor, muito obrigada. Priscila, obrigada por vocês estarem aqui. E agora eu vou deixar com você, Pri, nossa moderadora de hoje. Obrigada. Bom, continuando sobre o curso do manejo, gostaria de avisar que as inscrições elas continuam abertas e as vagas elas vão ser ofertadas até quando houver procura pelo curso. Ele é ofertado para a maioria dos profissionais de saúde, de serviços públicos e alunos de universidades públicas também. Agora eu vou dar boa noite para o professor Vitor. Tudo bom? Tudo bem, querida. E agora eu vou falar um pouco sobre o currículo do Dr. Vitor, né? Ele é médico, graduado pela UFRJ, com mestrado pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, especialização em gestão hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública na França, doutorando em saúde pública pela Fiocruz, coordenador executivo do Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente para Proqualis Fiocruz e presidente da Sobrasp. Então, boa noite de novo, né? Eu vou pedir para você, primeiramente, começar contextualizando para a gente segurança do paciente. Ok. Bom, primeiro, antes de tudo, quero muito agradecer ao convite da Editora Ateneu, ao convite também, eu agradeço a Priscila, que está aqui conosco, e a professora Andresa, lá da UFMG, e em torno da questão do curso de manejo clínico, né, da Covid-19, que também é uma grande iniciativa e que também tem contado com o apoio tanto da Sobrasp quanto do Proqualis. Então, primeira coisa, antes de tudo, dizer do meu prazer de estar com vocês, é minha honra também. Bom, é interessante a questão da segurança do paciente, porque a gente só fala de Covid, né? E tem de falar mesmo, porque o problema é muito sério e a gente conhece ainda muito pouco. Mas acho que o fato mais importante de ser afirmado hoje é que os problemas ligados à segurança do paciente, né? Enfim, isto é, a capacidade nossa de reduzir os riscos e os danos associados ao cuidado, eles se mantêm, né? Quer dizer, se a gente quiser elencar os principais problemas da segurança do paciente, questão dos erros de medicação, as infecções associadas ao cuidado, a cirurgia segura, as lesões por pressão, a prevenção de quedas, questão dos erros diagnósticos, né, como os grandes problemas da segurança, eles se mantêm, né, porque eles já existiam, e agora, e é isso que a gente vai conversar também, num ambiente de muita pressão, de muita demanda, de muita sobrecarga, na verdade,
é preciso pensar que novas estratégias ou como que a gente pode trabalhar para que o cuidado aos pacientes também com Covid não signifique aumentar o risco e aumentar os danos para os pacientes, né? Sempre o dano, sempre não intencionais, é verdade, mas é fato que o cuidado produz dano. Então, acho que a gente vive um momento muito especial, mas muito tenso, né? Muito pressionado em relação à segurança do paciente. Então, você pode contar para a gente um pouco sobre os desafios que a gente já tinha pré-pandemia na segurança do paciente? Podemos. Acho que essa pergunta é muito boa e eu te agradeço, Priscila. Na verdade, se a gente olhar para os desafios, quais são esses grandes obstáculos que nós, profissionais de saúde, gestores, e também os pacientes também, né, os pacientes e familiares também são parte disso, eu acho que tem alguns pontos importantes. O primeiro que eu queria chamar a atenção, e ele, na Covid, ganha, inclusive, um outro tom e uma outra dimensão, que são os problemas relacionados à comunicação e à questão do trabalho em equipe, né? Aí, comunicação, entendendo tudo, as informações na passagem de plantão, a qualidade das informações no prontuário, né? Como é que a equipe consegue falar da sobrecarga de trabalho, consegue falar das suas preocupações em relação à segurança do paciente, né? Vocês conhecem as pesquisas que mostram que até 75%, e algumas pesquisas mostram que até 75% dos eventos adversos, por exemplo, relacionados à infecção, apresentam como causa raiz os problemas da comunicação e do trabalho em equipe. Eu também queria chamar a atenção para mais duas outras questões que eu acho que são importantes. Que é um conceito da segurança psicológica, que é o fato de que os profissionais de saúde possam sentir que podem falar daquilo que não sabem, podem falar dos seus erros, podem falar das suas preocupações em relação à segurança do paciente, sem o medo de serem punidos, sem o medo de serem chamados à atenção. E uma outra coisa que é importante, a gente já começou falando disso, é que, mais do que nunca, né, as questões ligadas à adesão aos protocolos elas ganham mais significância. E eu vou falar especificamente de uma que eu acho que eu diria que é a mãe de todas, que é a questão da higienização das mãos, né? Quer dizer, hoje, para a segurança do paciente, hoje, a gente já sabe o que fazer, né? Você já sabe, em relação à higienização das mãos, quais são os 5 momentos, qual é a técnica, mas as grandes questões são, mas por que é difícil essa adesão? Por que em algumas categorias profissionais a adesão é menor ainda, né? Então, na verdade, eu diria que a gente tem muitos desafios, mas eu quero chamar a atenção para a comunicação e o trabalho em equipe, a questão da segurança psicológica e o fato de que, mais do que aquilo que é o saber o que tem que se fazer, a gente pensar como é que a gente, de fato, engaja os profissionais em relação às práticas de segurança do paciente. E qual foi o impacto da Covid, que a Covid teve, nas ações que estão em andamento e quais são as novas ações que estão sendo propostas para a segurança do paciente? Eu penso, Priscila, e todos aí que nos assistem, que tem algumas características, eu gostaria de falar um pouquinho disso, quer dizer, acho que tem características da Covid que de alguma maneira são, eu diria, infelizmente, são inovadoras, quer dizer, nos trazem desafios muito grandes. Primeiro, uma doença de elevada transmissibilidade por via respiratória e por contato, significa dizer que, e aí todo esse debate, que a gente não vai entrar aqui hoje, mas qual é o peso do assintomático, qual é o peso do pré-sintomático, tudo isso, mas o que faz com que o problema da proteção dos profissionais de saúde e o problema da higienização das mãos, da limpeza e desinfecção dos ambientes e dos equipamentos médicos hospitalares tenha ganho uma dimensão que é muito maior.
Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também é que, dada toda essa importância da paramentação e da desparamentação, não só para a proteção dos profissionais, mas para evitar uma transmissão da Covid-19 no serviço de saúde, e em particular nos hospitais, os profissionais têm trabalhado horas a fio sem ir ao banheiro, sem parar para comer, muitas vezes, sem parar para... Quer dizer, por quê? Você não vai para... Precisa ir no banheiro, desparamenta, volta. Enfim, isso não é do ponto de vista do mundo do trabalho, do mundo real. O que mais que eu acho que é importante? Nós estamos tendo vários colegas que adoecem e que são afastados e que são substituídos, às vezes, por outros colegas igualmente valorosos, mas que, às vezes, não têm a mesma experiência. Então, o que acontece, e isso tem tudo a ver com a discussão da segurança do paciente, mais uma vez, não é saber apenas que o paciente precisa ser entubado, que o paciente precisa ser colocado em posição prona, uma série de questões, mas como fazer, né? Quer dizer, para que o ato de intubação não se transforme num evento adverso, né? Que o ato de colocar numa posição prona não se transforme num evento adverso. Então, tudo isso que o ato de colher um exame que pode provocar geração de aerossóis não seja o momento de transmissão da doença. Então, de fato, a questão da Covid tem trazido, tem ampliado os desafios que a gente já tinha, mas tem colocado questões em relação aos processos de trabalho, em relação a essa capacidade dos profissionais se comunicarem, a nossa capacidade ao fenômeno de conseguir capacitar, às vezes, pessoas que são mais jovens no sentido não da idade, mas no grau de experiência. Então, ao mesmo tempo, muita demanda, muito paciente grave, muito paciente demandando uma série de procedimentos, e procedimentos esses que são procedimentos que já trazem embutidos riscos, mas que, se eles são feitos sem a devida atenção, sem a devida experiência, sem a devida participação multiprofissional, a probabilidade deles causarem danos e causarem danos graves, ela aumenta muito. Então, o cuidado de pacientes com Covid, ou o cuidado de pacientes no contexto da Covid, ele ganhou uma complexidade muito, muito importante, né? Enfim, e aí a pergunta é um pouco do que se pode pensar e se pode fazer. Eu vou tentar aqui, Priscila, ver se eu consigo compartilhar. Não, mas eu não estou, peraí, não. É porque eu não estou no computador, não vou. Mas eu vou comentar com vocês uma coisa importante, que é a gente pensar que nós temos alguns elementos presentes quando a gente pensa o trabalho, né? A própria organização, que é a capacidade de fornecer os equipamentos de proteção individual, substituir os profissionais que adoecem, capacitar os profissionais, né? A questão da gente olhar para as tarefas, os procedimentos, né? Quer dizer, talvez entubar antes da Covid era uma coisa. O significado hoje de entubar na Covid, um paciente com Covid, é outra realidade, né? Quer dizer, se torna um processo. A questão das tecnologias todas, enfim, a questão da paramentação, a questão da desparamentação. Então, na verdade, eu acho que a gente está precisando muito olhar, primeiro, para os fatores humanos, quer dizer, reconhecer que nunca o estresse, o cansaço, a sobrecarga de trabalho, a fome, nunca foram coisas que mereceram tanta atenção, de que melhorar a capacidade da equipe se comunicar também é um outro ponto que a gente tem que prestar atenção. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de todos é que nós vamos lidar com pacientes idosos, nós vamos lidar com pacientes com comorbidades, nós vamos lidar com pacientes que têm um quadro mais grave, mas a gente tem que prestar muita atenção de que nada disso deve banalizar, deve justificar, deve tornar natural a ocorrência de eventos adversos. Significa, dizendo de forma muito clara,
como é que isso a gente pode conversar daqui a pouco, como é que a equipe mantém o foco em não trocar procedimentos, né? Não identificar adequadamente o paciente, como é que a gente discute a questão da redução dos erros de medicação, como é que a gente se prepara, porque isso demanda hoje uma preparação para entubar um paciente, isso tem que ser feito rapidamente e, portanto, a equipe tem que conversar sobre intubação, não é naquele 1 minuto antes de decidir que vai intubar, isso tem que estar com uma outra abordagem, com outro tipo de combinação de preparação. Então, na verdade, a gente tem que focar muito em não banalizar a ocorrência de eventos adversos, reconhecer essas dificuldades do trabalho em equipe da comunicação e olhar muito de perto para os fatores humanos. Eu quero incluir também nesses fatores humanos a própria tristeza, a própria perplexidade, que é ver, às vezes, pacientes jovens morrerem, verem pessoas que não precisam ser jovens, mas que teriam uma expectativa de vida longa, morrerem em função de uma pandemia. Então, esses são grandes pontos, eu acho que a gente pode agora, na sequência, conversar um pouco sobre essas estratégias, ou as melhores estratégias. Você acredita que esses pontos que você acabou de colocar para a gente, eles são aqueles que precisam de mais foco diante da Olha, Covid-19? eu acredito, vamos pegar exemplos muito práticos. A gente sempre recomendou, Priscila, e todos que nos assistem, por exemplo, a realização dos chamados briefings antes do início de um plantão ou antes da realização de um procedimento. O que é o briefing? O briefing não é uma reunião administrativa, o briefing não é uma reunião para discutir o caso clínico, o briefing é muito mais essa identificação frente ao plantão de quais são os pacientes mais graves, quais são os riscos mais importantes, ou frente a um procedimento, quais são os riscos, quais são os recursos necessários, o que a gente precisa prestar atenção. Então, agora, na intubação, enfim, antes de tudo, como fazer de uma forma em que as pessoas estejam realmente protegidas da geração de aerossóis, que as pessoas que vão intubar, de fato, tenham capacidade para isso, né? E aí tem hospitais, tem instituições que estão fazendo equipes de intubação, tem outros que estão, enfim, tentando fazer com que pessoas realmente experientes, chamando anestesista, enfim. Então, o briefing tem um pouco essa finalidade de tentar trabalhar quais são as preocupações, quais são os recursos que a gente precisa, o que, de fato, precisa se prestar atenção. Então, isso agora, eu acho, Priscila, a questão do briefing ganhou uma importância muito grande. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção a gente precisa pensar que o estresse é um problema que pode afetar o desempenho. Então, é preciso tentar criar uma pausa, é preciso tentar conversar no grupo, colocar uma questão, enfim, de alguma maneira, pedir que as pessoas respirem, que contem até 10, porque, na verdade, é sabido que o estresse muito importante, ele é capaz de a gente perder o foco, né? Perder o foco no paciente, perder o foco no procedimento e, com isso, cometer mais erros. Acho que uma outra coisa importante é também que a gente perceba que nós vamos ter profissionais mais experientes e profissionais menos experientes. E, com esses profissionais menos experientes, a questão da empatia é importante, tentar se antecipar, tentar falar das dúvidas, enfim, tentar fazer um processo de inclusão através da empatia, através de uma oferta de conhecimento, enfim, esses são alguns pontos. Nunca a questão dos checklists também foi tão importante, porque a gente não vai lembrar de tudo, então é preciso ter os checklists ali à mão, os chamados ajuda de memória, de memória, enfim, acho que tem uma série de pontos que as equipes têm que começar a construir um pouco forma de comportamento. Essa questão que eu falei da segurança psicológica, quer dizer, as pessoas, a gente tentar diminuir os gradientes de autoridade, né? Aquela coisa, muitas vezes, o superdoutor, aí o técnico de enfermagem, mas
E é por isso que não é o nosso assunto hoje específico, no checklist da cirurgia segura, as pessoas se apresentam pelo nome. Por que a apresentação pelo nome? Porque é já sabido, tem evidências científicas, que isso diminui esse gradiente de autoridade. E as pessoas têm que ter muita liberdade, as pessoas estão com medo. Vamos falar não só do profissional de saúde em si, mas do trabalhador da saúde. A gente tem que incluir o trabalhador da limpeza, que o trabalhador da limpeza tem menos informação, ele tem menos conhecimento, ele também está ali tão sujeito a se contaminar, ele tem medo de perguntar, né? E aí, como é que a gente inclui o pessoal da limpeza nisso? Como é que a gente tem que capacitá-los, mas não só capacitar, mas incluí-los no processo de cuidado? Eu acho que eu vi que a gente começou a ter algumas perguntas aí, né, Priscila? Sim. Você prefere que eu continue as perguntas ou que eu já... Podemos agora começar a mesclar um pouco com perguntas da nossa audiência, né? Tá bom. A Cláudia, da UFC, okay. Ela perguntou a cultura de segurança do paciente na pandemia. Ela quer saber o que mudou. Olha, eu acho que com a pandemia, essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, quando a gente está falando de cultura de segurança, a gente está falando do compromisso de cada um, a gente está falando do compromisso da liderança, a gente está falando com a nossa capacidade de perceber que existe mais claramente o risco, né? O risco está ali. Da cultura de segurança também faz parte essa questão da possibilidade de ter o suporte da liderança, de poder se falar as coisas. Então, eu acho que o que mudou muito é que, ou pelo menos deveria mudar, vamos chamar assim, é uma valorização, primeiro, cada vez maior desse ambiente onde as pessoas possam falar das suas dúvidas, possam falar das suas preocupações, aonde haja, de fato, seja um ambiente aonde a liderança também mais ouve do que fala, né? A liderança ela quer conhecer, ela pergunta, né? Ela não responde, depois pergunta, ela tem que perguntar, saber o que está incomodando, saber das dificuldades das pessoas. E acho também que é um momento em que todos nós, profissionais de saúde, de fato, a gente também não tergiversar sobre o fato de que os perigos existem e se a gente, de fato, né, eu vou voltar novamente à discussão da higienização das mãos, né? Quer dizer, a questão dos adornos, a questão de higienizar as mãos de forma adequada, né? Perceber que o processo de paramentação e desparamentação ele não é só vestir, colocar uma EPI ou tirar uma EPI, mas ele é um processo que precisa ser seguro. Agora, essas questões, para concluir a resposta, elas também não são de natureza individual. A gente tem que, inclusive, pensar de que como é que a gente cria condição de que haja observação do processo de paramentação para que as pessoas possam ser ajudadas. Porque, fatalmente, às vezes você está mais desatento, alguém te interrompeu. Então, esses processos, inclusive, precisam ser observados e a gente precisa entender que aquelas questões que a gente vinha falando de interrupção dos profissionais, essa coisa também que às vezes se valoriza, fulano é multitarefa, tem trabalhos científicos muito interessantes mostrando que quando as pessoas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, atendendo, respondendo o telefone, fazendo pedido de remédios e tudo mais, o número de erros de medicação, por exemplo, aumenta muito. Então, na verdade, um momento, não é uma questão de mais cultura de segurança ou menos cultura, mas é muito mais da gente perceber que tem algumas questões chaves que elas agora ganharam uma relevância muito grande, maior ainda, e precisam da atenção de todo mundo, né? A gente tem mais uma pergunta da Cláudia. Sim. Ela perguntou como que a gente faz para implementar todas essas ferramentas para a segurança do paciente nos hospitais de campanha.
Porque a equipe é nova, os fluxos, eles estão sendo construídos, as pessoas são de diversos serviços, né? Cláudia, eu agradeço muito aí as suas perguntas. Veja, bom, os hospitais de campanha são um desafio à parte, né? Em vários estados, é possível que eles tenham assumido uma conformação, uma configuração de leitos diferentes. Em alguns estados, os hospitais de campanha são leitos mais não para pacientes críticos ou semicríticos. Em outros, eles têm leitos normais e leitos de terapia intensiva. Não, eu acho que é um enorme desafio, porque é um desafio de, em tempo muito curto, constituir equipes, qualificar essas equipes, providenciar o material, né, providenciar os protocolos, criar fluxos. E isso chama um pouco a atenção da gente. Nós não temos tempo aqui para desenvolver isso tanto, mas eu queria comentar de que nós acabamos de publicar no site da Sobrasp um material muito interessante sobre o plano de enfrentamento de pandemias em hospitais. E é isso, na verdade, qualquer hospital existente ou a ser criado, ele rapidamente tem que ter um plano de enfrentamento, e que passa por isso, né? Quais são as áreas onde a gente vai começar, e se a gente tiver que ampliar. Quer dizer, você não vai criar alguma coisa de 500 leitos tudo ao mesmo tempo. Então, eu preciso criar com um número X de leitos, implementar as coisas, ver o que está dando errado, ver o que está dando certo, né? Porque, no fundo, e a Covid está mostrando isso de maneira muito dolorosa, mas muito enfática, de que é isso. Segurança do paciente não é só o protocolo. Segurança do paciente é ter os materiais, ter os equipamentos, mas ter os equipamentos calibrados, ter os profissionais, mas não só ter os profissionais, é ter os profissionais com a formação necessária e com a habilidade para conduzir os processos, processo mesmo de como é que entuba, né? Como é que faz isso, como é que faz aquilo, né? Então, na verdade, não tem uma fórmula mágica, mas, de certo, vai ficar um dos aprendizados que vai ficar é que a gente não pode pensar em se preparar para um desastre, para uma catástrofe, para uma pandemia, quando ela acontece. A gente tem que ter um número certo de coisas pensadas, de um plano pensado, que, quando ocorre, você já tem uma linha de enfrentamento. Você sabe, eu vou começar com esse espaço aqui, eu tenho esses materiais, e se eu precisar aumentar, passar para um segundo momento, né? Eu vou contar com isso, eu vou licitar dessa forma, eu vou mobilizar esses profissionais. Então, no fundo, eu acho que uma das coisas que eu acho que a Covid está mostrando para nós é que é possível e é necessário que a gente se prepare como instituições, como organizações de saúde, que a gente se prepare com antecedência para enfrentar esse tipo de coisa. E a gente, aqui no Brasil, de uma forma ou de outra, quando a coisa começou lá na China, depois a Europa, depois... Então, a gente teve um certo tempo. Algumas instituições, alguns estados, como se diz, fizeram o dever de casa melhor, outros menos, enfim, aí isso explica um pouco também o volume de casos e de óbitos que a gente, infelizmente, está tendo. Então, vamos continuar com as nossas perguntas, porque não apareceu mais nenhuma pergunta. Ok, tá bem. A gente tem visto que os profissionais andam trabalhando muito, né, para além do costume habitual, né? Aí, como que a gente faz para evitar os erros na medicação, tendo em vista que esses profissionais eles estão cada vez mais estressados, né? Eu acho que a gente, enfim, vai precisar... Veja você, tem questões que são extremamente importantes, que já eram importantes previamente, mas, como diz você, num ambiente de estresse, de velocidade, às vezes de mudanças de equipe muito súbitas, né? Então, vamos pegar alguns tópicos, por exemplo, a questão da utilização de medicamentos de alta vigilância. Quer dizer, mais do que nunca, é importante a segregação desses materiais,
a identificação deles, inclusive, com a identificação de quais são os riscos que estão vinculados ao seu uso de forma não adequada, né? A questão de quem pode manusear esse tipo de material. Então, se isso já era importante, agora ganhou mais importância ainda. A questão dos medicamentos, né? Enfim, com som parecido, né? com nome parecido, né? Enfim, são iguais ou o som é semelhante, né? De buscar formas de identificação também em que as pessoas não troquem, os nomes às vezes são muito adequados, né? As questões relacionadas também, hoje a gente também enfrenta isso, né? Cada paciente faz não sei quantas medicações, então é preciso que esse processo de definição de doses, de definição de vias, de aprazamento, ele tem que ser um processo também que não seja aquela coisa de confiar na memória, né? Então, nunca foram tão importantes os sistemas de prescrição eletrônica, nunca foram tão importantes o acesso a bases de dados que possam nos dizer quais são as doses adequadas, quais são as vias adequadas, enfim. Você falou da palavra estresse. Quando a gente está estressado, a primeira coisa que às vezes vai embora é a memória, né? Ou a memória ou o foco, ou os dois. Então, é preciso que a gente reconheça que esses fatores humanos são muito importantes e que a gente tenha sistemas e organização de processos que não facilitem. Todo mundo conhece já de que, quando ocorre um evento adverso, esse evento adverso ele é uma combinação dos chamados condições, das condições ali ativas, né, as falhas ativas de um profissional, combinado com o que a gente chama de condições latentes. Quer dizer, evidentemente que no momento de estresse, no momento de muita angústia de tudo, a tendência das vezes a gente... Se um cloreto de potássio está do lado do cloreto de sódio, a chance de... Se eu estou estressado, se eu estou desatento... Então, evidentemente que mais do que nunca é importante que o cloreto de potássio esteja num outro local específico desse tipo de medicação, que tenha uma identificação, que é fundamentalmente uma identificação, não é o problema da cor, é o problema de identificá-lo como uma medicação potencialmente perigosa e quais são as consequências. É preciso dizer, essa medicação pode produzir arritmia cardíaca, essa medicação pode produzir sangramento abundante. Então, enfim, eu acho que a questão dos erros de medicação... Agora, tudo começa com o fato de que, e aí a gente volta talvez para o início da nossa conversa, que é preciso que a gente reconheça que os principais problemas ligados à segurança do paciente, eles se mantêm. Bom, a gente pode falar que a cirurgia segura talvez tenha perdido um pouco de relevância, porque muitos hospitais deixaram ou reduziram muito a sua atividade cirúrgica. Mas as questões ligadas à prevenção de queda, as questões mesmo ligadas a lesões por pressão, hoje você fala em lesão por pressão já da face por causa da posição prona, as questões ligadas a infecções associadas ao cuidado, não só a transmissão da Covid dentro do hospital, mas a transmissão de outras condições infecciosas, enfim. Então, de fato, a gente... como diz, né, um olho no padre e o outro olho na missa. Quer dizer, um olho em tudo que diz respeito ao Covid, entendendo que isso traz uma ampliação muito importante dos perigos e riscos e que, portanto, aquelas coisas que já eram importantes em relação à segurança do paciente ganharam ainda mais relevância, né? E sobre a identificação desses pacientes, como que está sendo feita essa identificação? As pulseiras continuam as mesmas? Não, as pulseiras... Veja, Priscila e todos que nos ouvem e nos assistem. Não, as pulseiras, elas têm essa grande finalidade, né? A identificação do indivíduo. E o importante é porque isso a gente, inclusive, debate muito, que às vezes até desse nome não ser o nome ideal, identificação correta do paciente. Na verdade, identificação correta do paciente, mas o que a gente tem que afirmar, e mais do que nunca,
e num ambiente, como a gente está descrevendo, né, de muita movimentação, de muita dinâmica, de muita gravidade, principalmente em hospitais, em UTI, semi-intensiva, mesmo enfermaria, quarto, o fato de que a cada procedimento que a gente vai fazer, dar uma dieta, colher uma amostra, realizar um exame, oferecer uma medicação, instalar uma medicação, uma hidratação venosa, o que for, tudo isso demanda a identificação do paciente, né? Então, né, não vamos só contabilizar quantos pacientes têm pulseira. Isso é bom, isso é fundamental. Mas o que nós temos que contabilizar e construir indicadores para isso é, em todas as oportunidades que eu devia consultar a pulseira, a identificação, se eu fiz isso ou não. Isso é como a higienização das mãos. É trabalhar os momentos. Então, e também, claro, prestar muita atenção, que todo mundo de máscara, todo mundo disso, daquilo, nesses momentos que são meio críticos, né? Momento em que se resolve internar o paciente, ele sai da emergência e vai para a internação, quando ele vai fazer um exame, então está todo mundo circulando de máscara. Então, evidentemente que as transições de cuidado, além de tudo, passaram a ser momentos também muito críticos dessa coisa da identificação, quer dizer, de ter certeza que eu estou levando para fazer um exame o seu João da Silva de Deus, só que do lado dele tem o João da Silva de Jesus, né? Eu não posso levar Jesus, eu tenho que levar Deus. Enfim, então acho que isso é muito importante. Quer dizer, de fato, o que a gente precisa considerar, Priscila, e essas perguntas são muito boas, é de que tem muitas coisas que a gente já vinha afirmando, que já eram preocupações fundamentais para a segurança do paciente, mas que nesse clima, que nesse ambiente de muita preocupação com a contaminação, de um volume de pacientes demandando muita atenção, né? E pessoas, enfim, profissionais paramentados, horas a fio e tal, saindo às vezes de um plantão para o outro, de que, no fundo, a gente vai ter que construir esses mecanismos, e eu citei alguns, né? A questão do briefing é uma coisa importante, né? A questão dos huddles também, acho que é alguma coisa importante também de poder pensar, quer dizer, seja do ponto de vista de um setor do hospital, seja do ponto de vista do hospital todo, quer dizer, a ideia de que a gente ganhe uma consciência, né, chamada consciência situacional, a respeito de quais são os problemas mais importantes, quais são os recursos necessários, né? Quer dizer, evidentemente que a gente, sei lá, se de um dia para o outro o hospital perde alguns dos profissionais que são mais experientes, entre os médicos, entre os enfermeiros, entre os técnicos, como é que a gente lida com isso? Essas coisas todas precisam ser conversadas, precisam ser trabalhadas, né? Seja do ponto de vista da alta gestão, seja do ponto de vista de cada setor. A gente criar condições também de poder se antecipar, né? Consciência situacional dos problemas e, de alguma forma, tentar, entre aspas, prevenir ou prever o que não é tão previsível, mas que a gente, de qualquer maneira, tem que fazer um tanto desse esforço aí. Então, as nossas perguntas acabaram, mas Okay. Aí eu queria ver se você quer acrescentar mais alguma coisa. Sim. Não, o que eu acho importante, né, ainda nessa discussão também, é que, por mais que todo mundo, eu acho que, sim, termine seus plantões cansados, ou termine, às vezes, um procedimento, né? Então, como a gente estava comentando, né, o procedimento de intubação deixa de ser uma tarefa e passa a ser um verdadeiro processo. Uma das coisas também importantes é que a questão também do chamado debriefing, né? O que é o debriefing? O debriefing é, ao final de um plantão, ao final de um procedimento, a mesma coisa, juntar a equipe rapidamente para tentar ver o que a gente aprendeu, o que deu certo, né? Que tipo de recurso faltou, que tipo de risco que a gente não se antecipou, enfim. Então, tudo isso também eu acho que é um outro elemento. Quer dizer, botar a equipe mais em funcionamento, seja do ponto de vista do briefing, do debriefing,
a questão dos hurdles. Acho que tem uma série de mecanismos, né, que a gente precisa e pensar muito nessa lógica de que a gente precisa incluir todo mundo. Não basta só olhar para o médico, só olhar para o enfermeiro, para o físio ou para o técnico, né? Aí, pessoal de laboratório, todo o pessoal de farmácia, todo o pessoal que é também de uma área, enfim, que é menos, entre aspas, gabaritada, mas que é absolutamente gabaritada no sentido da complexidade do conhecimento, bem entendido, mas uma área de uma importância enorme, todo o pessoal de limpeza e desinfecção. Quer dizer, não basta higienizar as mãos adequadas, se as superfícies, se os ambientes, se os estetoscópios, se os equipamentos eles não estão adequadamente limpos e desinfectados, enfim, a higienização das mãos, né, ela esbarra em ambientes contaminados. Então, a gente precisa incluir todo mundo, né? Acho que temos aí mais perguntas. Temos. E é da Ana Alessandra Matos, e ela perguntou: será que num futuro próximo será pensado em mapeamento de risco nos ambientes aeroportuários e barreiras serão estabelecidas para evitar novas pandemias? Eu vou responder a pergunta da Ana, mas o meu amigo e companheiro da diretoria da Sobrasp, que também é da Sociedade Brasileira de Anestesia, também fez aqui um comentário que eu quero responder. Ele diz agora: quando se fala em retomada das eletivas, focar na cirurgia segura. Não, o Diego está completamente correto. É porque, de fato, a gente ficou esses meses agora, muitos hospitais eles reduziram muito, né, a sua atividade cirúrgica, mas agora, evidentemente que toda a discussão do checklist, toda a discussão de paramentação, né, enfim, de desparamentação, tudo isso vai ganhar um nível de relevância e de atenção enorme, até porque, como toda essa polêmica, enfim, não é só o paciente que enfim, que tem um exame positivo de Covid, né? Então, vai se lidar com muito paciente assintomático que depois você vai descobrir. Então, nós vamos ter que ter precauções aí chamadas mesmo universais em relação a muitos pacientes, também do ponto de vista da atividade cirúrgica. Mas, para responder a Ana Luísa em relação a será que no futuro próximo será pensado em mapeamento de risco nos ambientes aeroportuários e barreiras serão estabelecidas para evitar novas pandemias? Olha, o que eu acredito, quer dizer, eu penso que, na verdade, a gente ainda não tem muita noção exata do que vai ser esse novo normal, né? Chamado novo normal. Ontem eu vi na televisão uma matéria mostrando que o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, agora no mês de abril, tinha tido 7.000 e poucos passageiros, uma coisa, enfim, ínfima. Evidentemente que é isso. Eu acho que a gente ainda, para saber exatamente o tipo de barreira, o tipo de medida sanitária que efetivamente vão ser tomadas, a gente vai ter que ter um grau de certeza ou um grau de evidência científica maior do que a gente tem hoje. Por exemplo, qual é, de fato, a importância do paciente que tem a Covid e é assintomático mesmo. Ele tem doença, mas ele não tem nenhum sintoma, nem no início, nem no meio, nem no fim. Qual é a diferença disso para o paciente que é assintomático um período, mas, na verdade, esse assintomático ele é um pré-sintomático. Então, ele, por enquanto, ele não tem sintomas, mas daqui a alguns dias ele vai ter. Qual é o peso disso? Qual é a diferença? Então, eu penso que a gente vai ter que ter mais clareza. Outra questão, aerossóis tem a ver apenas com procedimentos ou a fala, né? A comunicação entre duas pessoas. A gente nunca mais vai poder se aproximar das pessoas. Enfim, eu não sei. Na verdade, tudo isso para dizer que eu não tenho uma resposta pronta a essa pergunta da Ana, mas é uma pergunta muito boa, mas ela é uma pergunta, na verdade, que ela vai ter respostas por aproximações sucessivas. Ou seja, quanto mais a gente for conhecendo
como é que é mesmo essa transmissão, qual é o papel da fala, qual é o papel da tosse, qual é o peso do assintomático, do pré-sintomático, do oligossintomático. E a gente sabe que o paciente de UTI, bom, ele é um transmissor mais potente por conta da carga viral. Mas isso posto, pacientes de CTI não circulam, né? Então, o problema é que, quando a gente vai falar de portos, aeroportos, vai falar de congressos, vai falar de cinema, vai falar de sala de aula, hoje, quem é que, em sã consciência, pode dizer, não, tantos alunos por sala, a distância, tudo isso aí estão sendo aproximados. E nós vamos ver agora. Aliás, daqui a 15 dias, se a gente se encontrar outra vez, nós vamos ver também, uns 15, 20 dias, qual vai ser o efeito dessas medidas de flexibilização, porque é isso, é tudo, é quase que aquele processo de tentativa e erro, né? Você não tem muita evidência e você vai, enfim, e você vai tentando saber de fato o que dá certo ou não. Mas, evidentemente, que eu penso que congressos cheios, salas de cinema cheias, restaurantes lotados, eu acho que essa é uma imagem que eu acho que o novo normal vai ser muito diferente mesmo, porque até que a gente tem, inclusive, noção, para encerrar esse tópico, inclusive do grau de imunidade, que é alguma coisa que também você não tem uma certeza absoluta. Quer dizer, bastou ter Covid-19 e a pessoa está imune para o resto da vida? Não se sabe isso. É uma imunidade, para alguns é maior do que para outros, ela leva 1 ano, ela vai levar 2, ela vai levar 10, vai levar 50. A gente não sabe. A gente, efetivamente, em relação ao Covid-19, é melhor a ideia de só sei que nada sei, ou pelo menos só sei que sei muito pouco. Até porque cada país está fazendo de uma maneira, né? E além do mais, isso. A pandemia no Brasil é uma, na América Latina, fora o Brasil, é outra, na China foi uma, na Itália foi. Quer dizer, é isso. Nós estamos tendo um processo de pico que não chega nunca, o troço não cai. Enfim, características do Brasil de muita população, interiorização. Olha, então é isso também. Eu acho que a gente precisa reconhecer que agora é o momento das perguntas ainda. E como é que a gente responde? Mas a gente ainda precisa fazer outras perguntas ainda para ter as melhores respostas. A Cláudia está parabenizando pelo tema e agradecendo. Muito obrigado. Então, se você tiver mais alguma coisa para dizer... Não, eu na verdade, quero muito agradecer essa oportunidade. Enfim, dizer que é muito bom estar com vocês aí da UFMG, é muito bom estar com o pessoal da Ateneu. Espero também que tenha sido útil. Eu quero recomendar a todos que visitem o site da Sobrasp, que é o www.sobrasp.org.br. Além de que visitem o nosso site, se tornem sócios da Sobrasp também, porque tem uma série de coisas boas para quem é sócio, mas, mais do que isso, fortalecer a nossa sociedade. E também convidar vocês para conhecer também, para quem já não conhece, o site do Proqualis, que é o proqualis.net, que a gente também tem uma página só dedicada à Covid-19, além de tudo que a gente já tem sobre segurança do paciente. E é isso, dizer do meu prazer, do meu contentamento, enfim, é isso. Essa é a ideia. Eu espero que, do fundo do coração, tenha sido útil e agradável para todos que nos assistiram. Foi muito bom. Eu mesma gostei bastante de participar. E agradeço também por você ter tirado um tempo, né? Não, para mim é um prazer. Estamos juntos aí em prol do respeito ao conhecimento científico, né? Com certeza. E estamos junto com todos os profissionais de saúde e também deixar claro toda a minha solidariedade, meu sentimento a todas as famílias, né? Que quase 40 mil famílias que perderam entes queridos, né? Isso é muito triste, infelizmente também não tem volta, mas enfim, a gente está na luta para reduzir isso
ao máximo também, né? Para que isso não chegue mais longe do que já chegou, né? Porque não é possível, tá bem? A Ana também agradeceu as colocações. Tá bom, ok. Eu não sei se Obrigado. a Vivi Só vai elogios aqui, viu? Tá Muito bom, tá elogio, muito comentário. Parabéns, doutor. Parabéns, doutor. Eu coloquei na descrição aqui, no nosso chat, o site, tá? Da Sobraspe. Tá ótimo, tá bem. Tá? Eu já indiquei aqui o site de vocês. E eu recomendo, sim, que vocês entrem lá, porque eu já entrei, eu já olhei aquele site hoje de ponta a ponta, e é muito bom, tem muita informação ali. Que bom. Parabéns, Tá viu, Victor? Tem muita informação ali, muito boa. Não, com certeza. Eu agradeço, enfim, agradeço também a você, Viviane, prazer em conhecê-la também, que você também, além de tudo, é muito simpática, e assim como a Priscila também. E é isso, estamos juntos e eu estou à disposição para outras conversas e outros formatos também, enfim, como vocês acharem melhor. Tá bom? Com certeza, você pode anotar na agenda que logo vamos entrar em contato aí com o senhor para a gente fazer uma outra live aqui, porque, nossa, adorei, parabéns, muito obrigada de coração. Tá bom, então tá. Grande beijo para vocês. Muito obrigado, vocês também. Obrigada. Boa noite a todos os participantes do canal e até amanhã. Amanhã nós teremos uma outra live e nós vamos abordar amanhã o tema assistência ventilatória invasiva e não invasiva com o Dr. Alisson. Então, esperamos todos aqui no canal. Grande beijo. Beijo. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.